Aí eu vou deixar Legal. eu vou tirar a minha imagem, eu vou deixar só a contação de história para vocês ouvirem, tá? Vou Legal. pedir para que todo mundo Legal. feche seus microfones, então. Vamos tentar fazer uma coisinha diferente hoje, tá certo? Só tenham paciência, porque eu preciso mexer aqui em muita coisa para fazer ele funcionar. Tá? Abriu aí para vocês a página? Sim. Sim. Então tá, só vou aumentar Sim. o volume. Se vocês forem falar no microfone, falem baixinho, porque a professora aumentou todo o volume do microfone, tá? Aí se vocês falarem, eu tô de fone, eu caio da cadeira, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Conto maravilhoso. Eu não tô vendo. Conto maravilhoso oral. Enquanto assistir ao conto maravilhoso oral, preste atenção nos seguintes elementos. Quem são os interlocutores? Qual é o tema abordado? Qual é a finalidade do texto? Como o texto está organizado? A adequação da linguagem à situação de produção? Como o texto é veiculado? O Patinho Bonito, de Otávio Frias Filho. Era uma vez um pato, diferente de todos os patos que a gente conhece. Ele tinha penas iguais a todos os patos, pezinhos de pato. Acontece que esse pato, chamado Milton, era diferente não só no nome. Ele era diferente até mesmo antes de nascer, pois o ovo que viria a ser ele não era um ovo branco como o dos outros patos. Era um ovo meio azulado, como se fosse um ovo de Páscoa. Até mesmo os pássaros corriam para dar essa notícia de um pato tão diferente. Quando o tempo passou e a casca do ovo rompeu e o pato nasceu, todos estavam ansiosos para ver se de lá de dentro ia sair um pato azul. Mas qual foi a surpresa quando o patinho botou a cabeça para fora e viram que ele não era um pato azul, nem cor-de-rosa, nem vermelho. Ele era igualzinho a todos os outros patos, só que muito mais bonito. Eu não sei como que um pato igual aos outros pode ser mais bonito, mas os patos sabem. Desde o dia que ele nasceu, acharam ele tão bonito que não ficava bem dar um nome qualquer de pato para ele, como Quaquá, como Quen-Quen. Por isso a mãe dele decidiu. Ele vai se chamar Milton. Ela gostava do nome Milton. E assim, o Milton foi crescendo. Na escola, todos diziam, como ele é bonito. O Milton se olhava no espelho e dizia, como eu sou bonito. O tempo foi passando e o Milton foi ficando assim meio esquisito. Para dizer a verdade, como os patos costumavam dizer, ele foi ficando meio besta mesmo. É, porque os patos chamavam o Milton para nadar. Milton, vamos nadar na lagoa? Eu não. Pensam que eu sou um pato como vocês? Eu sou diferente. E o Milton foi ficando cada vez mais orgulhoso. Ele começava a pensar e a juntar coisa com coisa. Eu sou um pato diferente. Meu ovo era azul. Eu me chamo Milton. Eu sou um pato mais bonito que todos os outros patos. Quer saber? Eu acho que nem pato eu sou. Quem sabe eu não seja gente. E o Milton botou isso na cabeça. E foi ficando cada vez mais esquisito, cada vez mais sozinho. E ele pensava, não faz mal? Eu vou arrumar emprego na televisão. Serei um grande artista. O Milton queria ser ator de novela. E numa noite, ele fugiu de casa. E foi lá na porta da emissora de TV pedir emprego de ator. Ele chegou e foi logo se apresentando. Meu nome é Milton, eu sou muito bonito e, além do mais, tenho muito talento artístico. Acho que tenho jeito para ser galã de novela. Logo na porta da emissora de TV, todos começaram a rir e o segurança disse assim, todo dia aparece um aqui dizendo que é artista, vestido de bicho, fantasiado de pato, de cachorro. Ei, mas espera aí, eu não estou fantasiado. Você não está vendo que eu sou um pato de verdade? Que pato, rapaz? Você está com fantasia de pato? Se eu estivesse vestido de bicho, eu era do seu tamanho, mas eu tenho o tamanho de um pato de verdade. Um outro segurança se aproximou e disse assim, que nada, vai ver que é até um robô. E foi logo agarrando a cabeça do Milton para tirar alguma coisa lá de dentro e desligar o robô. O Milton ficou desesperado. Ele começou a gritar, me larga, eu sou um pato, eu sou um pato, eu sou um pato, eu sou um pato de verdade. De repente, o chão teve uma estremeção e o Milton acordou. Ele havia sonhado. Ele estava na sua casa, ainda meio tonto, sem saber direito o que tinha acontecido,
Ele ficou olhando para os seus pais e disse: eu sou um pato. Eu sou um pato. Puxa, finalmente, disse a mãe do Milton. Finalmente você se convenceu. É, disse o pai dele. Eu já estava perturbado, de saco cheio com essa história de você ficar dizendo que não era pato, que era gente. Eu sou um pato. Um pato como qualquer outro. Um pato de verdade. E daquele dia em diante, não havia pato mais feliz do que o Milton. Não havia pato com mais vontade de andar pelo mato e nadar na lagoa do que o Milton. De vez em quando, orgulhoso, ele suspirava e dizia para si mesmo: eu sou um pato de verdade. Muito bem. Vocês sabem de que história é essa? É essa? O patinho Conseguem bonito. lembrar? Ai, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, Patinho bonito. Patinho bonito. do patinho Acho que bonito, não, é do patinho? Feio. Feio? Não, cara, bonito. Do patinho feio, né? Não, a história exatamente. Eles pegaram aquela história do patinho feio, que era um patinho diferente, né? Que o ovo rolou, foi parar debaixo da dona Pata, né? Por isso que ele era feio, lembram? E ele era o que no final da história? Ele era um. Cisne. Ganso. O que que ele era? Ah, ele Não, um cisne, Era um cisne, cisne. né? Ele era todo diferente, depois as penas eram diferentes, o porte dele, ele é todo diferente. E aí, o que que esse contador de histórias ele fez? Ele recontou esse conto fantástico, né? E colocou uma outra lição de moral no pato, né? Uma outra história para o pato. Um pato que se achava. Gente, de tanto todo mundo falar que ele era muito lindo, que ele era muito bonito, ele se achou, né? Então nós temos aqui uma lição de moral, temos um final feliz e o início que era uma vez por ser um conto. Alguém quer fazer algum comentário? Eu achei a história muito legal porque ela dá uma história muito legal porque tu não deve se achar, né? Eu achei muito legal essa história. Isso aí. Todos os contos fantásticos, na verdade, eles trazem um ensinamento no final, né? Então, assim, sempre tem uma lição de moral. E esse não deixou também para trás. Vocês perceberam que no meio da história ia aparecendo algumas coisas escritas embaixo? De repente, porque vocês estavam prestando muita atenção, algumas coisas fugiram. Mas ele foi mostrando a introdução do texto, ele foi mostrando o clímax do texto e assim por diante. Eu vou passar novamente para vocês, para que a gente possa perceber direitinho isso. Fale, minha filha. Eu queria dizer que eu achava que era uma vez era só para conto de fada. Eu não sabia que era para É para contos. em geral. É para contos. Fada era uma vez, fada, né? É um conto também, né? Era um ovo meio azulado, como se fosse um ovo de Páscoa. Até mesmo os pássaros corriam para dar essa notícia. Ó, deixa eu achar aqui só um pouquinho. Aqui, ó. Vamos lá. Igor chegando atrasado na aula, Igor. Prof, tá baixo? Tá baixo? Sim. Como o texto é veiculado? Tá muito bom. Agora sim. Agora melhorou. O Patinho Bonito, de Otávio Frias Filho. Ó, a primeira parte, então, quando ele coloca o título do patinho, ele coloca o autor, ele põe a identificação do conto, o Patinho Bonito, e do autor, tá? A primeira parte que Acertei o nome. Acertei o nome, patinho bonito. Não, mas é que eu perguntei de que livro ele era, de que história que ele era originado. Eu tô com dúvida Do disso Patinho também. Feio. Certo, vamos lá, vamos continuar. Era uma vez um pato, diferente de todos os patos que a gente conhece. Ele tinha penas iguais a todos os patos. Ó, a expressão era uma vez introduz o conto em um tempo e espaço. Era uma vez me dá a ideia de tempo? Que tempo No é esse? passado. Do Passado. pretérito. Isso. Acontece que esse pato, chamado Milton, era diferente não só no nome, era diferente até mesmo antes de nascer. Pois o ovo que viria a ser ele não era um ovo branco como o dos outros patos. Era um ovo meio azulado,
como se fosse um ovo de Páscoa. Até mesmo os pássaros corriam para dar essa notícia de um pato tão diferente. Quando o tempo passou e a casca do ovo rompeu e o pato nasceu, todos estavam ansiosos. Vocês perceberam que os verbos também estão no passado? Porque começou com era uma vez e dando ideia de a história que já aconteceu, né? Não está bem claro o momento, o ano, a data que aconteceu. É algo impreciso, mas eu sei que foi no passado, tá? Continuando. Para ver se de lá de dentro ia sair um pato azul. Mas qual foi a surpresa quando o patinho botou a cabeça para fora e viram que ele não era um pato azul, nem cor-de-rosa, nem vermelho. Ele era igualzinho a todos os outros patos, só que muito mais bonito. Eu não sei como que um pato igual aos outros pode ser mais bonito, mas os patos sabem. Desde o dia que ele nasceu, acharam ele tão bonito, não ficava bem dar um nome qualquer de pato para ele, como Quaquá, como Quen-Quen. Por isso a mãe dele decidiu. Ele vai se chamar Milton. Ela gostava do nome Milton. E assim, o Milton foi crescendo. Na escola, todos diziam, como ele é bonito. Ó, aqui está o início do conflito. O que é o conflito? É o problema. Então, o problema do Milton todo começou quando na escola as pessoas diziam que ele era muito bonito. O Milton se olhava no espelho e dizia, como eu sou bonito. O tempo foi passando e o Milton foi ficando assim meio esquisito. Para dizer a verdade, como os patos costumavam dizer, ele foi ficando meio besta mesmo. É porque os patos chamavam o Milton para nadar. Milton, vamos nadar na lagoa? Eu não. Pensam que eu sou um pato como vocês? Eu sou diferente. E o Milton foi ficando cada vez mais orgulhoso. Ele começava a pensar e a juntar coisa com coisa. Eu sou um pato diferente. Meu ovo era azul. Eu me chamo Milton. Eu sou um pato mais bonito que todos os outros patos. Quer saber? Eu acho que nem pato eu sou. Quem sabe eu não seja gente. E o Milton botou isso na cabeça. E foi ficando cada vez mais esquisito, cada vez mais sozinho. E ele pensava, não faz mal? Eu vou arrumar emprego na televisão. Ser artista. O Milton queria ser ator de novela. E numa noite, ele fugiu de casa. E foi lá na porta da emissora de TV pedir emprego de ator. Ele chegou e foi logo se apresentando. Meu nome é Milton, eu sou muito bonito e, além do mais, tenho muito talento artístico. Acho que tenho jeito para ser galã de novela. Logo na porta da emissora. Vocês viram que passa ali? Os personagens de um conto, eles são príncipes, são princesas, são fadas. Isso. Aham, pareceu bruxa. Isso, eles têm um poder imaginário, né? Eles têm um poder diferente do normal. Nesse caso aqui, é um pato. Qual é o poder dele? De falar, né? De falar. Exatamente. Então, é algo imaginário. Então, faz parte de um conto, tá certo? Vamos continuar. Emissora de TV, Pronto. todos ficaram a rir. Só um pouquinho. E segurança disse assim, todo dia aparece um aqui dizendo que é artista, vestido de bicho, fantasiado de pato, de cachorro. Ei, espera aí, eu não estou fantasiado. Você não está vendo que eu sou um pato de verdade? Que pato, rapaz? Você está com fantasia de pato. Se eu estivesse vestido de bicho, eu era do seu tamanho, mas eu tenho o tamanho de um pato de verdade. Um outro segurança se aproximou e disse assim, que nada, vai ver que é até um robô. E foi logo agarrando a cabeça do Milton para tirar alguma coisa lá de dentro e desligar o robô. Aqui começa o clímax do conto. O que é o clímax? O que é clímax? É o momento... É quando Parte o tenso. final tá se aproximando. Isso. Então, assim, é o momento de maior suspense, né? Foi ali no momento que chegou o outro, agarrou o pescoço do Milton para ver se ele era um robô e tirar alguma coisa. E o Milton entrou em desespero total, tá? Aqui é o clímax. Então, a partir de agora, a história vai começar a terminar, né? Ela vai nos mostrar o que aconteceu e ela vai concluir. Vamos lá. Milton ficou desesperado. Ele começou a gritar, me larga, eu sou um pato, eu sou um pato, eu sou um pato, eu sou um pato de verdade. De repente, o chão teve uma estremeção e o Milton acordou. Ele havia sonhado. Ele estava na sua casa, ainda meio tonto, sem saber direito o que tinha acontecido. Ele ficou olhando para os seus pais e
Viram? Deu o clímax, que foi alguma coisa muito interessante que aconteceu, e agora começa o desfecho do conto. Começa finalizar a história. Disse: eu sou um pato. Eu sou um pato. Puxa, finalmente, disse a mãe do Milton. Finalmente você se convenceu. É, Olha, o final feliz ou infeliz, né? A história vai transmitir um ensinamento. Tem alguém com o microfone aberto aí? Quem é? Feche. disse o pai dele. Eu já estava perturbado e de saco cheio com essa história de você ficar dizendo que não era pato, que era gente. Eu sou um pato como qualquer outro, um pato de verdade. E daquele dia em diante, não havia pato mais feliz do que o Milton. Não havia pato com mais vontade de andar pelo mato e nadar na lagoa do que o Milton. De vez em quando, orgulhoso, ele suspirava e dizia para si mesmo: eu sou um pato de verdade. Características Agora vocês vão ouvir com bastante atenção as características de um conto maravilhoso, tá? do conto maravilhoso oral. Interlocutores, adultos e crianças em geral. Interlocutores são as pessoas que vão ouvir ou vão fazer a leitura, certo? Então, nós, eu e vocês, nós somos os interlocutores. Temas variados. Finalidade: narrar uma história fictícia com objetivo lúdico e pedagógico. Estrutura: organização própria de narrativa. Narração em primeira ou em terceira pessoa. Ele tinha penas iguais a todos os patos. Personagens típicas dos contos maravilhosos. Príncipes, princesas, seres dotados de poderes especiais, animais ou objetos que falam. Espera aí, eu não estou fantasiado. Você não está vendo que eu sou um pato de verdade? Tempo e espaço imprecisos. Verbos no passado. Era uma vez um pato, diferente de todos os patos que a gente conhece. Ele tinha penas iguais a todos os patos. Final feliz ou infeliz. A história transmite um ensinamento. De vez em quando, orgulhoso, ele suspirava e dizia para si mesmo: eu sou um pato de verdade. Linguagem: de acordo com a norma padrão da língua, podendo ser menos ou mais formal, dependendo do perfil das personagens e das situações. Uso de recursos linguísticos como era uma vez, então, no outro dia, etc. Veículo: diretamente pela voz ou por meios eletrônicos, como rádio, TV, internet. Aspectos extraverbais: qualidade da voz do contador da história, tanto como narrador quanto como personagem. O Milton se olhava no espelho e dizia: como eu sou bonito. Entonação, pausas, velocidade da fala, sorrisos, suspiros e outros recursos como meio de dar maior expressividade à narração. Atitudes e movimentos corporais, gesticulação. Certo? Então, aqui, tudo que nós vimos é referente, é claro, ao conto oral, né? A contação de histórias. Mas nós vamos passar tudo isso que a gente aprendeu para o conto escrito, que vocês vão fazer a criação do conto escrito de vocês, certo? Como que vocês vão fazer? Esse texto aqui, ele pegou referências no Patinho Feio. Vocês vão fazer uma pesquisa aí, se vocês não lembram de nenhum conto, e vocês vão procurar um conto que vocês achem que é bonito, que vocês gostam, né? E que vocês consigam fazer essa transformação. Vocês vão recontar um conto, qualquer tipo de conto, tá? Não há necessidade de ser Cinderela, me ajudem aí, Chapeuzinho Vermelho. Não há necessidade de ser nenhum tipo desses. Vocês podem procurar outros contos que vocês encontrem na internet, tá? Tem que ser um conto de fato, um conto maravilhoso, né? Um conto diferente, onde tenha personagens, tipo o pato que fala, tipo o lobo que fala, né? Lá do Chapeuzinho Vermelho, os três porquinhos, que tem os porquinhos falantes, um pouquinho. E aí vocês vão fazer
vão recontar, vão dar uma nova roupagem para esse conto de vocês. Tá certo? Ô, prof, Pergunte, Sofia. mas pode usar chapeuzinho vermelho? Pode etc. ser. É A prof porque disse, você não mostra muito precisa... bom. Olha, Sofia, escuta a história da prof. O que a prof disse? Não precisa ser esses, mas se vocês quiserem, pode. Porque tem gente que não conhece esses, mas conhece um outro tipo de conto. Então, vai fazer a pesquisa e vai fazer o seu outro conto. Tá certo? Prof, Fala. esse conto não era parecido com uma fábula, porque ele tem um animal que fala, transmite um ensinamento. Mas a fábula não começa com era uma vez, que é a característica principal Ah, de um tá, conto. é verdade. Até quando vai ter para fazer, prof? E a fábula, para fazer até hoje às 13h30. E a fábula, além de ela ter os animais que falam, normalmente tem dois animais falando um com o outro, né? Ali tinha um pato falando com pessoas, tá? Vocês vão começar a fazer essa atividade agora, vão fazer no caderno de vocês, e na sexta-feira da semana que vem eu vou sorteá-los, e essa nota da leitura de vocês já vai valer para o terceiro bimestre, tá? Eu vou sorteá-los e vocês farão a leitura do texto de vocês, igualzinho aquele homem fez ali, mudando a entonação de voz, mudando o jeito de falar, fazendo um gestual, como vocês acharem que deve. Então, vocês vão criar o texto de vocês, vão fazer leitura, né? Vão ver como ele está escrito, se está fácil de ler, vão treinar, treinem, gravem no celular e escutem, contem para a mãe, para o pai, para a avó, enfim, para quem está aí à disposição de vocês, que vocês vão fazer a apresentação para mim sexta-feira que vem. Dá tempo de ouvir todos, tá? Então, vou chamar todos. Aquele que não lê na sexta, fica sem nota. Fala, Laura. Só uma perguntinha antes. Pode mudar que nem ele fez, por exemplo, ele pegou o patinho feio e modificou. Claro, tem que mudar. Tem que mudar. Não é para me contar a mesma história, que a mesma história eu já conheço. Eu quero que vocês peguem o conto e vocês transformem esse conto. Então, pesquisem. Fala... Não sei. Eu queria saber se pode criar um conto novo, ou tem que pegar a ideia. Assim, você vai criar um conto em cima de algum, tá? Ah, tá. Você vai criar, mas precisa ter a base, porque eu preciso conhecer o conto para eu poder perceber que você fez o que foi pedido, né? Ou seja, uma recontagem daquele texto, tá? Prof, pode ser um conto menos conhecido, tipo um que é meio de Harry Potter? Pode Ô, ser. Pro, Mas lembre assim, ó, tentem ficar só um pouquinho, Arthur, já te atendo. Tentem ficar assim num conto de 25, 30 linhas, um conto que vocês consigam contar, fazer a leitura dele em até 5 minutos, tá? Que aquele conto que nós vimos ali, ele tem uma média entre 4 minutos, mais ou menos. Tá? Fale, Arthur. Tipo assim, eu posso inventar qualquer história, tipo assim, o patinho super bonito. Pode inventar qualquer história? Você primeiro vai escolher um conto, tá? Vai escolher um conto que você queira, pode ser... Nossa, tem tantos, tem a Bela e a Fera, tem a Branca de Neve, me ajudem aí, gente. Tem o conto do Shrek, por exemplo, é um conto também, né? Só que ele foi transformado em filme. Isso. Aí você vai pegar um desses, vai fazer a leitura dele, primeiro você vai ler para você saber o que acontece, e depois você cria o teu conto em cima desse. Prof, mas pode pegar, fazer um conto e pode mencionar outros contos dentro desse conto? Tá bom. Pode. Fale, Arthur, a prof não te entendeu? Já entendi. Arthur? Já? Tá. Tranquilo, então? Gente, assim, ó, só um pouquinho, Sofia, só um pouquinho. Alguém me perguntou se eu recebi todas as atividades. Abra o Mentor e veja se tem todas as notas de vocês lá, tá? Se vocês enviaram todas as atividades já estão postadas lá, tá bom?
Vai ficar mais fácil. Fala, dona Sofia. Eu tô fazendo meio que, tipo... Eu peguei a história do Chapeuzinho Vermelho como exemplo. Só que eu tô fazendo um negócio bem diferente da Chapeuzinho Vermelha. Tá. Eu vou fazer os 3 patinhos. Os 3 patinhos? O Zezinho, o Luizinho e o Guinho? Os sobrinhos do tio Patinhas? Não, os 3 porquinhos mesmo. Ah, os 3 porquinhos, então, os 3 patinhos. Os sobrinhos de Patinhas é um conto? Não. Ó, pro spoiler, Não. vou dar spoiler do meu super texto. Vai ser os 3 Não tem, doidinhos. porque senão... senão tem gente que copia, né? O título vai ser 3 doidinhos. Tá, então vamos lá. Vamos começar, então, a fazer as atividades? Façam no caderno de vocês, Professora. façam a lápis, tá? Prof. Senhora. Fala. Fala. Fala, Yumi. Pergunta se é para entregar quando? Não é para fazer É só entrega, ó. leitura ou é para entregar também a história que a gente se baseou? É Só leitura só leitura. e Só a leitura do fazer- conto que você Ah, fez. só leitura. A leitura do conto que você fez, tá? Não precisa. Tá, mas pode. É para fazer um conto baseado, né? Isso, você vai escolher um conto que não seja o Patinho Feio, porque já foi feito, né? E você vai recriar esse conto. Tá bom, obrigada. Deu? Obrigada. Entendeu? Nada.